Para a conversa de hoje, temos aqui mais um passariforme da família dos alaudídeos, ou seja, das cotovias, e a espécie é a calhandrinha comum, ou simplesmente calhandrinha, com o nome científico Calandrella brachydactyla. Olá Zé, bem-vindo. Olá a todos os que nos escutam para falarmos aqui de mais uma ave. Olá, Gonçalo, olá a todos. Pois é, hoje vamos falar da calhandrinha comum, que também aparece na alguma literatura como calhandrinha galucha. Qual é a origem deste nome? Que o galucho normalmente associo isto à América do Sul e não estou a ver como é que a América do Sul e esta ave se relacionam. Eu desconheço. A primeira vez que eu vi esse nome foi numa lista que saiu por volta do ano 2000, chamada Nomes Vernáculos ou Nomes Portugueses das Aves do Paleártico Ocidental, e nessa lista aparece lá esse nome Calhandrinha galucha. Eu, até essa data, nunca tinha apanhado esse nome. Portanto, não sei dizer de onde é que ele vem. Admito que já esteja referido em algum outro trabalho, mas eu até Tá, hoje, tá, quer tá, dizer, tá, até essa data nunca o tá tinha no visto. livro do Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, por exemplo. Sim, mas não, mas atenção, mas esse livro é posterior, e esse livro, é preciso dizer o seguinte, esse livro, por acordo entre os autores, esse livro seguiu a nomenclatura dessa lista de nomes portugueses das aves do Paleártico Ocidental. Embora eu não simpatizasse com essa opção, porque eu não concordo com algumas escolhas de nomes que aparecem nessa lista, e, portanto, esses nomes não seriam a minha escolha, mas quando estávamos a preparar o livro Aves de Portugal, a questão de que nomes usar colocou-se naturalmente. Nós não estávamos de acordo em relação a isso, eu e os restantes autores. Mas tínhamos que encontrar uma solução que permitisse, enfim, finalizar o livro e que a questão dos nomes não fosse também uma questão de bloqueio. E, portanto, eu, um bocado a contragosto, porque, como disse, não concordo com algumas dessas escolhas, acabei por aceitar avançar com o livro com esses nomes, porque também é uma decisão que a maioria da equipa teve que tomar. Pelo Agora, menos era coerente. coerente com o quê? Os nomes, não é? Aparecem de uma lista, portanto, há uma coerência na origem dos nomes, não é? Não, claro que sim. O que acontece é que, vamos ver, isso depois levar-nos-ia para outras questões que agora já passam um bocado à margem destas conversas, mas seja como for, na altura, quando foi publicado esse livro, os autores em conjunto decidiram adotar essa lista de nomes, ainda que, como eu disse, eu não seria a minha escolha, mas tivemos que tomar uma decisão em conjunto. Agora, esse Galucha veio então nessa lista que saiu no ano 2000, mas eu não sei exatamente, possivelmente terá sido referido, porque essa lista muitas vezes usa nomes que já foram mencionados noutros trabalhos. É possível que esse nome estivesse referido noutro trabalho mais antigo e depois fosse recuperado. É possível ou até provável, porque eu sei que os autores fizeram isso. Neste caso em concreto, eu não sei exatamente qual foi o trabalho onde isso aparece, porque eu nunca encontrei esse nome em mais nenhuma obra. Portanto, não sei mesmo responder. Ok. Agora, diz-me uma coisa, portanto, as calhandras, de um modo geral, são um bocadinho tramadas de identificar, e apesar de existir no site do avesportugal.info um link para o vídeo que está no canal YouTube sobre identificação de cotovias e calhandras. Dá-nos lá aqui só assim muito rapidamente um ou dois ponteiros de alguma característica que seja mais diagnosticante para identificar esta espécie no meio de outras calhandras. A calhandrinha comum é uma ave relativamente pequena dentro da família, é do tamanho talvez do pardal, e tem a plumagem acastanhada, como quase todos os membros da família, e uma das características
mais identificativas é o facto de não ter o peito riscado. A maioria dos nossos alaudídeos tem riscas no peito, umas mais, outras menos, mas a calhandrinha não tem. Só há mais uma espécie que não tem riscas no peito, que é a calhandra real, mas a calhandra real é uma ave muito maior e tem uma mancha negra enorme no peito. A calhandrinha não tem uma mancha negra enorme, tem umas manchas escuras, tem uma mancha escura de cada lado do peito, que É quase normalmente como se fosse um colar, não é? não é bem um colar porque aquilo é incompleto, é uma mancha de cada lado. É como se fosse assim umas golas, se quisesses, mas uma gola não fechada. Mas não tem riscas no peito, portanto o peito é liso. E essa é talvez a característica que permite distinguir das outras espécies, tirando da calhandra real, que como eu disse é muito maior. Outras características, tem o bico bastante grosso, bastante espesso, a comparar com os outros membros da família, e por isso é que lhe dá aquele ar assim um bocadinho apardalado também. Portanto, essas são as principais características. E depois tem a vocalização, que aliás é sempre um dos principais critérios para identificar cotovias e calhandras, porque elas são parecidas na plumagem, mas cada uma tem a sua vocalização característica, e neste caso o canto é assim umas notas secas, não é? Este que ouvimos no início, depois faz uma pausa, depois tem outra sequência, e depois outra vez uma pausa, e tem a curiosidade de ser emitida em voo, que é o que acontece com a maioria das aves desta família, elas cantam muito em voo, e esta ave, a calhandrinha, quando canta em voo, voa muito alto é umas dezenas de metros, mas para o tamanho da ave já é o suficiente para nós quase não a vermos, e eu localizo a espécie muitas vezes pelo canto, e depois ponho-me a olhar para cima e fico assim um bocado de tempo a olhar para o ar, a ver se vejo a ave, e nem sempre é fácil de encontrar, porque ela é clarinha, e contra um céu que esteja, por exemplo, sem nuvens, um pontinho clarinho no céu, a 30 ou 40 metros, que ainda por cima se está a mexer, pode não ser muito fácil de encontrar. Portanto, umas vezes consigo encontrar, outras vezes não. Mas este canto faz-se ouvir durante a primavera, que é a época dos ninhos, ou seja, grosso modo desde finais de março, que é quando elas chegam, até meados de junho. E onde é que a viste pela primeira vez? Foi no Algarve. Eu voltei ao Algarve, ao sítio que já se tinha tornado o meu sítio de eleição para ver aves fora da região de Lisboa, que era a Ria de Alvor. A Ria de Alvor, que era onde já estava na altura e ainda hoje continua, já penso que já há perto de 40 anos, a Associação A Rocha, e eu na ocasião, a primeira vez que lá fui foi em 88, como aqui relatei, e depois disso já lá tinha voltado mais umas 2 vezes, e esta seria então a minha quarta visita, quarta ou quinta, e eu já tinha percebido que a Ria de Alvor era um sítio muito interessante para encontrar aves em diferentes épocas do ano, e a Ria de Alvor inclui aqui não só a ria propriamente dita, mas também uma pequena península que fica ali a sul da Mexilheira Grande, concelho de Portimão, e que é uma península que é rodeada pela ria de 3 lados, a ria que é a confluência do rio Alvor, ou da Ribeira da Torre e da Ribeira do Odiaxere, e nessa penínsulazinha, que tem talvez uns 4 km de comprimento, por 2 de largura, aquilo tinha culturas diversas, uns pomares de amendoeiras e de laranjeiras, tinha vinhas, tinha campos de cultura, outros incultos. Agora está um bocado diferente e há muitos terrenos que estão vedados, portanto já não se pode circular lá com a mesma facilidade com que se circulava nos anos 80. Mas nesses terrenos incultos, na primavera havia lá calhandrinhas a cantar. E acho que nos sapais secos também havia, se não me engano. E portanto foi nesse fim de semana, mais concretamente no dia 14 de maio de 1989, que eu, então, nessa visita à Ria de Alvor, encontrei a calhandrinha a cantar nesta altura, portanto, consegui observar a espécie pela primeira vez. Esta espécie, note-se, é migradora, é estival, ao contrário das outras cotovias e calhandras que estão cá o ano todo. Esta ave é migradora, chega em finais de março e vai-se embora em setembro,
e então o mês de maio é um mês bastante bom para a encontrarmos. Referiste agora que ela é migradora e nós, nas conversas que já temos feito até agora, eu tenho ideia de já termos visto e falado sobre aves migradoras que fazem um voo para baixo do deserto do Saara. Já falámos em aves em que o próprio destino da migração, incluindo-nos aqui a nós, na Península Ibérica e eventualmente no Norte da África. Eu tenho ideia, posso estar enganado, mas eu tenho ideia que esta é a primeira espécie que não se importa nada de migrar para o meio do deserto. Olha, eu enquanto estou aqui a falar contigo, tenho à minha frente o mapa de distribuição desta espécie que está no Birds of the World. E o mapa do Birds of the World mostra uma área de distribuição que se estende desde Portugal, apanhando todos os países da orla mediterrânica, no sul e no norte da África, e depois se estende para leste, pela Ásia fora, até ao Cazaquistão e à Mongólia. Isto em termos de área de nidificação. Depois, a área de invernada, aparecem-se umas manchas em diferentes países da África, de facto ali na zona subdesértica, portanto ali tem umas manchas no que me parecem ser a Mauritânia, outras no Mali, outras no Chad e no Sudão, depois na Península Arábica e depois na Índia e no Paquistão. Mas é preciso só referir o seguinte: este mapa é igual ao que está no site da BirdLife, porque em muitos casos os mapas que estão no Birds of the World replicam os mapas que estão na BirdLife. E os mapas que estão no site da BirdLife, em muitos casos, replicam os mapas que estão na coleção de Birds of the Western Palearctic, de que eu falei recentemente num webinário sobre o Paleártico Ocidental. E os mapas dessa coleção do Birds of the Western Palearctic foram produzidos na década de 80, em alguns casos 70. No caso dessa espécie foi na década de 80. Eu não sei quão exatos eles são, porque de facto isto descreve uma zona de invernada que coincide em parte com áreas de deserto. É possível que o mapa esteja rigoroso ou não, porque pode haver aqui também alguma falta de informação sobre as zonas em que esta espécie ocorre. De qualquer forma, o essencial aqui é que migram para a África. Há umas manchas que dão a espécie como supostamente residente ali na zona da Argélia, mas, mais uma vez, eu não sei se é realmente assim ou não. Portanto, temo que haja aqui alguma falta de distribuição e que estes mapas de distribuição se baseiem em informação antiga e incompleta. De qualquer forma, o aspecto essencial a reter é que isto é um migrador estival em Portugal, portanto, talvez transsaariano. É claro que quando nós vamos ao eBird e vemos os registros mesmo que há, os países de ocorrência, em parte coincidem com esta descrição que eu aqui dei. Portanto, Senegal, Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Etiópia, Península Arábica, Índia. Portanto, em parte para zonas, não sei se será ainda bem no deserto do Saara ou se é naquela faixa que nós às vezes chamamos o Sahel. É possível que vão para essa zona. Aliás, no Birds of the World, eles descrevem no texto que as que nidificam na parte ocidental e central da área de distribuição, portanto, são as europeias que invernam na África subsaariana, na faixa sul do Sahel e na bacia do Mar Vermelho. Portanto, elas não vão tanto para a zona tropical, efetivamente vão para aquilo que nós podemos chamar zona subtropical. É a informação que nós temos acerca disto. Tem, no entanto, apesar dela não ser assim, que é uma das coisas que me meteu aqui uma certa confusão, um estatuto de least concern. No entanto, quando a gente olha aqui para o mapa comparativo do segundo e terceiro Atlas de Portugal, é assustadora a quantidade de pintas vermelhas que indicam, portanto, que entre o segundo e o terceiro Atlas elas terão desaparecido daquelas zonas. Verdade. Muito haverá a dizer acerca da situação desta espécie. E eu, acerca disso, gostava de me socorrer
em primeiro lugar, só para contextualizar isto, do que dizem os autores mais antigos. O Rei Júnior, que eu já falei várias vezes e que publicou em 1931 o seu Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, ele diz sobre a calhandrinha que a espécie é comum desde março a setembro e que se reproduz nos terrenos arientos e descobertos do litoral. Ora, terrenos arientos e descobertos do litoral, eu estou a pensar em sistemas dunares. Muitos destes sistemas dunares hoje em dia ou foram florestados ou foram urbanizados e, portanto, o habitat deve-se ter perdido. A verdade é que hoje em dia a calhandrinha, e nomeadamente olhando para o mapa do terceiro Atlas, dificilmente pode ser considerada comum no litoral. Mais tarde, o Coverley, o Henry Coverley, que deixou umas notas publicadas por volta de 1945, ele escreve acerca da calhandrinha que esta espécie também ocorre, o que é relativamente frequente no nosso país e que é bastante numerosa ao longo da costa do litoral. E ele diz que tem muitos registros de lavadores. Lavadores era o sítio onde ele morava, no concelho de Vila Nova de Gaia, que tem muitos registros de lavadores e em áreas de golfe perto de Espinho. Ora, quando nós olhamos para o Atlas, há uma ou duas bolinhas nessa zona, não mais. Portanto, pelo menos a julgar pelo que dizem estes autores, eles também dizem que eram muito abundantes. Aliás, ele cita o Rei Júnior a dizer que era muito abundante em Trás-os-Montes e na Beira Baixa. Eu julgo que já não será o caso aqui. E ele também diz que as encontrou a nidificar no Algarve, em Vila Real de Santo António, onde eu creio que também atualmente não há, ou praticamente não há. Ele dizia que encontrava bastante, e eu, quando morei no Algarve, não encontrei lá assim tantas nessa zona. E gostava de referir que o primeiro Atlas de Nidificantes, que saiu em 1989, apresenta um mapa de distribuição parecido com o atual, mas um bocadinho mais vasto, mais contínuo. A sul do Tejo estava em praticamente todo o lado, e a norte do Tejo estava em todo o interior, de forma quase contínua, desde Bragança até ao Tejo, e depois com alguns registros no litoral. E o primeiro Atlas dava estimativas populacionais em escala logarítmica, ou seja, 1 a 10, 10 a 100, 100 a 1000, por aí fora, e para a calhandrinha dá uma estimativa populacional de 100 mil a 1 milhão de casais. Eu não sei se este número, quer dizer, em que é que ele se baseou. É certo que isto já foi há 30 anos, embora me pareça talvez um bocadinho exagerado. 100 mil a 1 milhão é muito, mas a estimativa populacional que vem no terceiro Atlas é de 5 mil a 10 mil, portanto cerca de 100 vezes menos, que é uma quebra gigantesca. Mesmo que no primeiro Atlas eles tivessem colocado um escalão acima e que aquilo fosse 10 mil a 100 mil, mesmo assim terá caído muito. A verdade é que hoje em dia a calhandrinha não é de maneira nenhuma uma espécie abundante. Não vou dizer que é rara, mas não é abundante. É uma espécie que claramente diminuiu muito. Já no nosso livro Aves de Portugal, de que falámos há pouco, do Ornitologia do Território Continental, ela é descrita como estival pouco comum. Portanto, nós na altura já tínhamos a noção de que a espécie não é muito abundante e nesse mesmo livro nós referimos que esta espécie era, já nesta altura, em 2010, uma espécie escassa, o que contraria o estatuto referido nos registros mais antigos, e, portanto, terá havido uma redução provavelmente causada pelas alterações do uso do sol. Quando nós olhamos para o mapa de comparação, que é sempre bastante útil, que vem no terceiro Atlas, nós vemos efetivamente imensas quadrículas vermelhas no interior norte, em Trás-os-Montes. O distrito de Bragança, ela desapareceu em praticamente metade das quadrículas. Na Beira Alta há algumas, não muitas, no Planalto de Ribacoa. Depois na Beira Baixa também desapareceu de quase todas as quadrículas, restam algumas no Tejo Internacional. No litoral nota-se uma grande redução na Extremadura e no Ribatejo e também no litoral alentejano. No Alto Alentejo também diminuiu, embora um bocadinho menos. A zona onde parece ter havido algum aumento, que é onde há ali umas bolinhas verdes, portanto, que representam as novas quadrículas, é numa faixa central do Alentejo
que assim a olho se estende mais ou menos entre Beja e Évora. Portanto, para norte de Beja até Évora e depois um bocadinho para o oeste e um bocadinho para leste de Évora. Aqui aparentemente há alguma grande Eu quando vi isto e li os textos, fiquei um pouco a pensar que isto se calhar corresponde à tal questão que já tinhas referido noutras conversas, de que o facto que esta quadrícula não é exatamente igual à quadrícula do Atlas anterior, e como tal há certos sítios que aparecem aqui como novos porque não havia registro, digamos assim, de uma quadrícula idêntica, equivalente no Atlas anterior. E eu fiquei a pensar, será que isto são mesmo coisas novas ou elas já lá Quando são estavam? manchas, repara, esse efeito que estás a dizer nota-se quando aparecem pontinhos verdes isolados aqui e ali. Mas quando tens uma mancha mais ou menos contínua, como tens aqui no centro do Alentejo, normalmente isso significa que se criou ali uma bolsa para a espécie. Porque aí já Ok. não é só o efeito de torção da grelha, porque quando tu torces a grelha, as bolinhas podem saltar para a quadrícula ao lado, mas não te aparecem manchas como esta mancha aqui, ao pé de Beja, que tem para aí umas 12 ou 15 quadrículas e mais uma série delas ao pé de Évora. A minha interpretação aqui é outra e está um bocadinho ao contrário do que diz o texto, porque o texto que acompanha o Atlas diz que portanto, falam do forte declínio e diz que em áreas agrícolas este desaparecimento deverá estar relacionado com a conversão de áreas abertas para culturas permanentes leñosas, como vinhas, olivais e amendoais. Portanto, sem dúvida que as alterações do uso do solo deverão interferir. Agora, qual é a parte que eu digo que poderá não ser exatamente assim? É que eu há uns anos, penso que em 2011, eu estive a colaborar nos trabalhos de monitorização na zona de Évora, relacionados lá com os blocos de rega do Alqueva, e muitas das amostragens que eu tinha que fazer foram nestas chamadas culturas permanentes, especialmente os chamados olivais super intensivos, que são aqueles com oliveiras muito pequeninas que fazem assim umas cortinas enormes e que depois têm apanha com máquinas, né? Mecânica. E eu reparei que nesses olivais intensivos, numa série deles havia lá calhandrinas a cantar. E eu fiquei um bocado surpreendido com isto, porque não estava à espera. A minha interpretação é que, como são zonas em que praticamente não há ervas, porque aquilo é tudo limpo, e como esta espécie nidifica no chão, elas eventualmente poderiam ter, ou até aproveitar daqueles corredores entre as oliveiras para nidificar. Não sei se é o caso, se não é. Eu reparei e estranhei, porque se por um lado é verdade que este tipo de culturas, em termos de biodiversidade, representam uma enorme perda a nível de uma série de espécies e que são zonas, são habitats que em termos de biodiversidade são bastante pobres, isso não há dúvidas quanto a isso, mas também não devemos cair no erro de achar que lá, porque são habitats pobres, que eles são maus para todas as espécies, porque a realidade é que há algumas espécies que aparentemente se conseguem adaptar a este tipo de ambientes. Eu lembro-me que quando fiz essas prospecções em Évora, houve mais espécies que eu encontrei diversas vezes neste tipo de habitats, como as petinhas dos campos e os chascos ruivos, que pela mesma razão, também por nidificarem no chão, talvez também tenham apreciado este tipo de ambientes sem qualquer tipo de herbáceas. É uma suposição, isto seriam necessários mais estudos. Não estou aqui de maneira nenhuma a fazer a apologia deste tipo de culturas uniformes, que, como disse, são biologicamente pobres, mas acho que é sempre importante olharmos para estas coisas com objetividade e tentarmos perceber se, apesar desta menor diversidade, há ou não espécies que consigam tirar partido destes ambientes. E eu fiquei com a sensação que as calhandrinhas, pelo menos numa determinada fase do crescimento das oliveiras, se conseguiam de alguma maneira instalar naquele tipo de ambientes, e já observei isto também noutras regiões, como por exemplo no Alto Alentejo. É apenas um apontamento, mas que eu acho que era interessante estudar, porque sendo uma espécie que está em forte declínio, quaisquer situações que nós identifiquemos que sejam favoráveis à espécie devem ser acompanhadas para nós percebermos se há ou não medidas que possam ser tomadas com vista à sua conservação. Isto era um aspecto que eu. Mas há uma coisa que, confesso, me mete aqui uma certa confusão, foi, ao fim e ao cabo, em todos os documentos que eu tive a ler, se refere o declínio, e é um declínio que, pelos vistos, já acontece há 80 anos, sei lá, qualquer coisa assim do género, no entanto, continua com o estatuto de lixo de concerno.
Em Portugal, sim, em Portugal e no resto da Europa. Bom, no resto da Europa a espécie, apesar de tudo, é muito abundante. Tem cerca de 4 a 8 milhões de casais, dos quais metade, mais de metade na Turquia, que é de longe o país que tem mais. Em Espanha também tem 1 milhão a 1,5 milhão de casais, segundo os dados da BirdLife. Os dados em Espanha são um bocadinho contraditórios porque os dados do Atlas espanhol mostram uma diminuição do número de quadrículas, mas o programa de seguimento, que é o SAC, que é o equivalente ao nosso CAC, mostra um aumento populacional. E esse aumento está assimétrico. Elas estão a diminuir na metade norte da península e a aumentar a sul. Ora, estarão a aumentar a sul, não sei se tem a ver com razões de clima ou se tem a ver também com alterações do uso do solo semelhantes àquelas que nós temos cá. De qualquer forma, em Espanha a espécie parece continuar a ser bastante abundante e, portanto, isso não motiva preocupação. Em Portugal, de facto, dada a magnitude da diminuição, eu estranho também que esteja list concern. Acontece que na lista vermelha, as espécies que estão list concern, que em português se chama pouco preocupante, não têm qualquer justificação para esse estatuto. Eu diria, e eu não fiz parte da equipa da lista vermelha, portanto não sei quais foram os critérios que foram aplicados nestes casos, mas olhando para o mapa e tendo em conta a magnitude da redução, esta era daquelas espécies que, do meu ponto de vista, fazia todo o sentido levarem pelo menos com um NT, que é o quase ameaçado, porque de facto desapareceram quase por completo de vários distritos e é uma espécie que eu hoje em dia não vejo com muita frequência, vou ver de vez em quando, de facto, mas não é toda uma espécie abundante e claramente houve uma regressão no nosso país. Portanto, se calhar fazia sentido E rever toda isso a aqui. documentação refere esse declínio já de há muito tempo para cá, não é? Sim, sim, eu não sei porque é que foi atribuído o list concern em Portugal. De facto, como disse, não é dada nenhuma explicação. No próprio mapa do Atlas diz que a tendência populacional é de distribuição e que a tendência desculpa, que a tendência populacional é de diminuição e que a tendência de distribuição também é de diminuição e, portanto, com estes números muitíssimo aquém do que dizia no Atlas anterior e com todas as setas a apontar para baixo, é um bocado estranho, de facto, como eu disse, que esteja list concern e não seria descabido colocar aqui um NT. Não consigo dizer mais do que isso, porque não sei quais foram os critérios quantitativos utilizados. Pronto, terminamos por aqui. Relembrar então só que existe no canal YouTube do Portal Aves de Portugal um webinário sobre identificação de cotovias e calhandras, não é? Onde podem ir obter mais alguma informação adicional. Qualquer dia lá se juntará esta conversa também, não é? Agradecer a todos os que nos ouviram e ao Gonçalo Elias por partilhar todo o seu conhecimento aqui em relação a estas espécies que temos discutido e despedir até à próxima. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. A próxima conversa terá como tema uma ave noturna. Qual será? Fica a migalha. Fica aqui a migalha, exato. Não há spoilers, não há spoilers, portanto ficamos por aqui. Até breve.